Olá, meus queridos e minhas queridas! Vocês estão dispostos, estão dispostas hoje? Pois ponha-se, meu bem, que está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo o que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Então, bora começar esse sábado de fevereiro, gente. Janeiro finalmente acabou. A gente deu tchau para os 300 dias de janeiro, não é verdade? Que foi aí praticamente um ano inteiro, foi janeiro, né? Então, assim, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o quê? O nosso 2025. Espero que tenha sido maravilhoso para vocês, janeiro, né? Espero que tenha sido de muito amor, muita alegria, muitos revisitar os nossos gastos, reavaliar as nossas finanças, não é verdade? Reavaliar o nosso consumo, porque a gente precisa reavaliar o nosso consumo, né? Eu não vou falar disso hoje, mas a gente pode trazer essa pauta. Clica aqui, mentira, escreve nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre consumo, sobre comportamento de consumidor relacionado ao meio ambiente, que a gente pode trazer essa pauta para cá também, que eu acho super importante, e eu vou trazer. Eu estou tentando convidar uma pessoa, gente, mas há muito tempo que eu estou tentando convidar ela, mas ela é uma pessoa muito ocupada, ela trabalha sábado, então, enfim, a gente tem que ver aí como é que vai ser esse rolê. Mas beleza, gente, tudo bem? Antes da gente começar o nosso tema principal, eu já vou dar um jabá. Se você não sabe, a gente tem uma campanha do Ambienta que é para você aí tirar o escorpião do bolso, gente. Tirar o escorpião do bolso, né? Janeiro acabou, está começando fevereiro, vamos começar aí um ano aí mais colaborativo com as pessoas que tentam fazer com que as fake news não superem o conhecimento e a realidade neste mundo, desse planeta, neste país, né? Então, se você quer colaborar com o Ambienta, com esse podcast, que é totalmente 100% independente, sou eu que faço tudo aqui, tá aí, clica aí no apoia-se, apoia.se/ambienta, vai lá, conhece um pouco, né, sobre o que eu falo, o que eu faço, quais são os benefícios. Os benefícios principais são você participar do Ambienta uma vez por mês, né, eu vou sortear, ou mesmo por livre escolha, né, eu sempre coloco no grupo. Tem um grupo do WhatsApp em que você pode falar comigo qualquer horário, tirar dúvidas e participar de pautas e etc. E também você participar uma vez por mês dos nossos encontros ao vivo, que do mês de janeiro vai acontecer agora nessa semana de fevereiro. Então, se você já quiser participar desse encontro ao vivo para a gente discutir sobre coisas, sobre a atualidade, desculpa, sobre questões ambientais e outras coisitas mais, você apoia para que você possa participar deste encontro maravilhoso ao vivo, só com assinantes, tá? Que eu dava newsletter antes, mas ficou um pouco pesado para mim, eu prefiro estar com vocês, brincar com vocês, ao vivo e em cores por aqui, tá? Então, apoia aí o Ambienta, apoia.se/ambienta, tira o escorpião do bolso, gente, chegou fevereiro está mais próximo do carnaval, todo mundo é alegria, aproveita e já apoia a gente, beleza? Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre algumas atualizações que a gente falou em 2024. Então, em 2024, tiveram 2 episódios principais, que foi o episódio número 2, com o meu orientador do doutorado, o professor Dr. Jorge Madeira Nogueira, e o episódio 7, com a maravilhosa doutora Águida Lourenço, que falou sobre fogo, sobre plano de manejo integrado do fogo, que estava para sair uma lei. E no episódio 2, com o meu orientador de doutorado, a gente falou sobre a lei do mercado de carbono. Nesse episódio, a gente trouxe as diferenças de mercado de carbono e de pagamento de serviços ambientais, que, infelizmente, muitas pessoas ainda se confundem, né? Então, a gente trouxe isso e a gente falou que estava aí para ser regulado e sair. E saiu no final do ano passado, saiu aí a lei sobre o Sistema Brasileiro de Mercado de Emissões, né? Deixa eu ver aqui. Sistema Brasileiro Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, não de mercado de emissões, mas de comércio de emissões, né? Então, a gente precisa falar sobre essas atualizações que a gente trouxe ano passado, né? A gente falou um pouco, e, obviamente, sobre a lei de crimes ambientais, que nos episódios após os grandes incêndios, ou enquanto estavam os grandes incêndios no ano passado, eu falei que o Executivo tinha mandado algumas atualizações com relação à lei de crimes ambientais e com relação ao incêndio, que conversa
com a lei que instituiu o Plano de Manejo Integrado do Fogo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. Obviamente, a gente precisa falar sobre a COP, porque vai ser o grande evento do ano, assim, do ano no Brasil, então está tendo várias mobilizações, então eu vou trazer também algumas atualizações. E, gente, a gente vai ter um convidado surpresa, que aí eu já vou dar o spoiler, que vai ser um colaborador do Ambienta, gente, que inclusive ele já participou do Ambienta em áudio, no Ambienta de número 14, se não me engano, que a gente fala sobre a vida de biólogo, né? Ele já participou em áudio, então ele será o convidado especial, que é um assinante, que, como eu falei, assinantes têm direito a participar aí dos episódios ao vivo em cores, então ele vai participar comigo, vocês vão conhecer ele pessoalmente aqui online, ao vivo em cores, e saber um pouco da história dele e saber por que ele acha importante participar. Então, tudo isso, gente, é o episódio de hoje. Olha só que maravilha, né? Aproveitando já o jabá, já que eu já falei da questão da assinatura, você já aproveita, já clica, já se inscreve no canal, já compartilha para a galera que quer saber mais sobre essas atualizações das leis, compartilha para a galera que quer saber mais sobre o meio ambiente, para elas conhecerem mais o meio ambiente, para a galera aí de ciências ambientais, florestais, biologia, etc., para saber que eu estou aqui, gente, dialogando todo sábado, toda semana, ao vivo sobre isso. Então, já compartilha para seus amigos, amigas, amigues, para os seus inimigos, inimigas, inimigues, né? Sei lá, vai que, né, eles gostam e você não gosta da pessoa, mas eles gostam do episódio, né? Vai saber. Então, bora começar? Então, a gente vai começar falando sobre essa questão do mercado de emissões. Então, a gente, no episódio 2, como eu já falei, volta lá e assiste, não agora, mas depois, volta lá e assiste, sobre o mercado de emissões, o que acontece sobre o mercado de emissões. Temos, dentro da economia, a gente tem um instrumento econômico, então, por exemplo, o PSA é um instrumento econômico, que é o PSA, o Pagamento de Serviços Ambientais. O mercado de emissões é dentro de um determinado tipo de instrumento econômico conhecido como, a galera fala muito de cap and trade, mas na verdade são licenças negociáveis, são as licenças negociáveis que é a base, ou deveria ser a base, para essa lei, essa nova lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. Tá? Então, essa lei é a Lei 15.042 de 2024, foi instituída aí no final de 2024, que criou esse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, ela estabelece esse sistema, que é um sistema de cap and trade, que é que eu falo de licenças negociáveis, né? Qual que é a principal questão dessa lei? Né? São definidos os limites máximos para as emissões dos gases de efeito estufa, GEE, por setores específicos da economia, que a lei fala quais são esses setores específicos, né? Que a gente já vai falar. Então, as empresas, basicamente é o seguinte, as empresas que emitem, que estão dentro desse setor específico da economia, que reduzirem suas emissões além das estabelecidas, elas podem negociar esse excedente, né, essa coisa positiva que elas teriam ainda para emitir, mas elas não emitem porque elas conseguiram reduzir. Então, elas podem negociar esses créditos, porque se ela não emitiu, ela tem esse crédito ainda que poderia emitir. Então, fica aí essa lacuna positiva, esse excedente, né, esse excedente mesmo positivo de créditos, então ela poderia negociar no mercado aí que seria estabelecido especificamente para isso. Então, isso é uma das grandes coisas dessa lei, que ainda precisa ser estabelecido isso, negociar esses créditos com outras empresas dentro desses setores da economia que a lei fala que ainda não atingiram suas metas, ou seja, se eu tenho duas empresas, então uma empresa, por exemplo, o limite é X, então uma empresa emite X menos A, ou seja, ela emite menos do que ela poderia emitir dentro do limite estabelecido legalmente. Mas eu tenho uma outra empresa que emite aí X mais Y, ou seja, ela tem aí uma emissão maior do que os limites máximos estabelecidos legalmente. Então, essa empresa A, que contém um excedente positivo ainda de emissões, ou seja, do que ela poderia emitir, ela negocia no mercado, como seria o crédito de carbono, então negocia no mercado esse excedente, e essa empresa B poderia comprar
esse excedente para que ela continue emitindo esse tanto aqui de emissões que ela emite. O que eu vejo é o seguinte, assim, eu já vou dar uma crítica, que isso é um pouco preocupante no sentido de qual que será o limite estabelecido para os diferentes setores da economia, né? Isso, na verdade, é uma grande discussão que está dentro, que está acontecendo aí. Peraí, gente, vou beber. Bom, isso é uma grande discussão do que está acontecendo aí por trás, como que a gente vai estabelecer esses limites máximos de emissão para cada setor, né? Qual que seria o justo, ou qual que seria o ambientalmente mais saudável, não só o ambientalmente mais saudável, mas também quais que seriam o de saúde, né? Visto que a gente sabe que os gases de efeito estufa traz aí questões negativas para a nossa saúde, de poluição, e a gente viu, principalmente quando a gente estava aí no processo de queimadas, de desmatamento, a gente teve a dificuldade de respirar, pessoas que já têm dificuldade respiratória, algum problema respiratório, oi, tudo bem? Prazer. Tiveram dificuldades, então a gente acaba tendo uma menor qualidade de vida nesse sentido. Então, assim, qual que seria esse limite estabelecido para que a gente tenha qualidade de vida e a gente tenha qualidade ambiental, né? Então, a gente está nessa parte de estudos, mas o que mais me preocupa, digamos, seria o quê? Como a gente tem empresas que podem emitir além do máximo e comprar crédito, será que isso não estimularia empresas a continuarem emitindo além do máximo, sendo que ela pode ter dinheiro para comprar esses créditos? Ou seja, qual seria a outra sanção? Elas teriam sanções, elas teriam multas para sempre estar comprando crédito, ou isso é uma coisa que vai ser a Deus dará, né? Então, isso é uma grande questão. Então, assim, se você tem uma empresa, tudo bem, lógico que essa empresa que emite menos do limite estabelecido legalmente, por isso que a gente está aí tendo também uma consulta pública sobre qualidade de ar. E se a gente está tendo uma consulta sobre qualidade de ar, a gente está falando de emissões, de mercado de emissões e limites estabelecidos para o mercado de emissões, uma coisa tem a ver com a outra. Então, eu até coloquei no meu Instagram pessoal, @carolinedades, justamente essa consulta pública para ver essa nova lei, né, esses planos de qualidade ambiental do ar, porque vai conversar diretamente com a questão do mercado de emissões para esses diversos sistemas econômicos, né? Então, eu fico pensando justamente isso, assim, a gente tem uma empresa que, óbvio, vai se beneficiar por emitir menos, e aí tem justamente essa questão, né? Qual que é a questão da licença negociável? É exatamente isso, estimular que as empresas diminuam as suas emissões, desenvolvam e investam tecnologicamente em tecnologias que diminuam a poluição, né, abaixo do limite emitido, para ganhar com isso. Só que a gente tem um outro lado, que é justamente se as empresas falam, cara, eu não vou diminuir, porque o custo de eu diminuir é maior do que o custo de eu comprar um crédito de carbono, então a pessoa vai continuar emitindo. Então, essa que é a principal questão, né? Assim, a gente tentar analisar nesse sentido e está, obviamente, como eu falei, diretamente relacionado com o limite máximo das emissões, porque isso vai ter um custo para a empresa. Poxa, se eu não chegar até isso, eu preciso desenvolver tecnologias ou adquirir tecnologias para que eu diminua esse custo. Mas aí também ela pode falar assim, poxa, mas eu tenho dinheiro, o custo de eu reduzir é maior do que o de comprar, então eu vou comprar e ela vai continuar emitindo. Então, essa é uma das questões, né? Então, bom, beleza. Então, já pegando aí, voltando aí para a lei foca principalmente quais são os setores da economia, né, que ela traz. Então, ela foca principalmente em setores industriais, de energia, como siderurgia, petroquímica, mineração, construção civil, transporte e logísticas e os resíduos e saneamento, porque sim, gente, resíduos urbanos, quando não muito bem tratado ou quando a gente não tem uma gestão eficiente de resíduos, e eu vou contar um segredinho para você, a gente não tem, né? A gente já trouxe aí o Daniel para falar um pouco sobre os resíduos no episódio 21 ou 22, alguma coisa assim. Então, ele falou que a gente não tem uma gestão eficiente de resíduos, e sim, os resíduos e saneamento, essa questão do saneamento emite, sim, gás de efeito estufa.
E aí você pode estar perguntando, como eu também me perguntei ao ler a lei. Cadê o setor agropecuário? Onde está, gente? Cadê? Onde está o OLI? Cadê aquele livrinho assim de a gente fica procurando? Pois é, o segundo artigo da lei já traz o agropecuário, o setor agropecuário não está incluso na lei. Aí, gente, aí a gente amassa a lei e joga fora. Não, tô brincando. Aí a gente tem que questionar, né? E é engraçado que ele está fora dessa lei, ou seja, o setor agropecuário, esse grande setor da economia brasileira, não, que também emite gases de efeito estufa, não faz parte desse sistema brasileiro de comércio de emissões, mas aí vem a contradição. Um pouco mais lá embaixo, eu já não lembro o artigo, um pouco mais lá embaixo, ele fala o quê? Fala que o setor agropecuário pode participar do mercado livre. E eu falo, gente, que é uma contradição, porque inicialmente fala que ele não vai participar, não está dentro do sistema brasileiro de comércio de emissões, mas que ele pode participar. E aí eu lembrei de uma outra lei, que é a lei do cédula do produtor rural, que essa cédula do produtor rural, o crédito, a gente já tem o CPR, né? O CPR é um crédito de produtor rural, que o produtor rural pode pedir esse crédito e no final demonstrar o que ele produziu com esse crédito, né? Ou seja, ele é um instrumento financeiro, tá? Isso é um instrumento financeiro, diferente de um instrumento econômico. O instrumento financeiro é basicamente, eu pego um empréstimo, é aquilo que a gente faz no banco, a gente pede um empréstimo, pede um crédito para pagar depois, então o produtor rural faz isso com a produção, né? E aí foi instituído que a cédula do produto rural verde. Isso significa que os produtores rurais podem pedir empréstimos, né? Eu acho que principalmente dentro de bancos que financiam, tipo BNDES, Banco Mundial, pode até ter também emissão desses investimentos, né? Banco do Brasil, enfim, não sei. Então, você tem esses investimentos em que ele pode pedir esse crédito para quê? Para ações de conservação, de preservação e até de mercado de carbono. Isso está escrito na lei, ou seja, se você conserva, se você tem uma propriedade rural, se você tem uma posse rural, né, e você começa a conservar, começa a ter ações de preservação, de reflorestamento e etc., em áreas excedentes ou até em áreas de reserva legal que estavam desmatadas e que precisam ser reflorestadas, você pode pedir esse crédito como uma forma de você produzir ali serviços ambientais. Então, isso seria uma forma de pagamento por serviços ambientais, ou seja, o produtor rural pode pedir esse crédito, essa cédula do produto rural verde, para que ele conserve uma forma de que esse crédito é justamente o que? Uma forma do pagamento de serviço ambiental que ele está fornecendo para a sociedade ali, preservando, conservando e não produzindo em áreas de excedente ou mesmo em áreas de reserva legal. Isso, por eles ter isso estabelecido na lei, eu acho que isso é um dos motivos pelos quais o setor agropecuário está fora aí da lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Isso é um achismo meu estudando aí esses outros instrumentos. Só que também a gente tem que lembrar que o setor agropecuário é um dos grandes setores da economia brasileira. Então, como é um dos grandes setores da economia brasileira, obviamente, isso faz com que eles tenham uma grande pressão aí, grande pressão de lobby, grande pressão legal, né, no legislativo e até no executivo, para ter, às vezes, determinadas vantagens. Isso é um achismo meu, mas a gente precisa olhar isso com cuidado, porque isso tem uma grande contradição na lei, que é justamente isso. Eles estão fora do sistema, no entanto, eles podem comercializar seus créditos no mercado livre, né? Então, a gente precisa discutir um pouco isso, e eu acho que isso existe justamente por causa dessa modalidade exclusiva para o produtor rural, que é a cédula do produtor rural verde, tá bom? Então, beleza. Além disso, a lei estipula uma implementação gradual, que é a implementação a partir, gente, iniciando em 2025. E, sinceramente, eu acho muito difícil iniciar em 2025, mas, enfim, a previsão é 2025 com pleno funcionamento, ou seja, gradualmente vai aí regulando, estipulando o que tem que ser feito, etc., até só em pleno funcionamento. Então, eles esperam que esse sistema esteja em pleno funcionamento no... Eita, peraí. Não é, não, peraí.
Já coloquei meu convidado aqui, a pessoa está muito doida. Então, pleno funcionamento até 2030, o que eu acho meio difícil acontecer, né? Enfim, até porque a gente precisa fazer o quê? A gente precisa regulamentar essa lei, a gente precisa regulamentar essa lei do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões e precisa regular junto com a lei da Política Nacional de PSA, que a gente até agora não regulou. Então, como a gente até agora não regulou o pagamento de serviço ambiental, Política Nacional de Pagamento de Serviço Ambiental, e aí a gente quer regular isso, sendo que o mercado de carbono está dentro de umas possibilidades de pagamento de serviço ambiental, eu quero ver como é que essas leis vão conversar. A segunda lei que a gente falou, legal que o nosso convidado já entrou, eu falei realmente para ele entrar esse horário, eu não estou nem na metade do que eu ia falar, porque eu sei nada de previsão de tempo, né, gente? Aqui eu falo para Dedéu. Espera aí, convidado, só um minuto, que a gente já entra. A segunda lei, que a gente falou no episódio 7, então vou falar dessas principais leis, que é a lei do PEMIF, que é o Plano de Manejo Integrado do Fogo, né? Essa lei foi colocada e aprovada um pouco depois do episódio 7 com a Águida, foi em 31 de julho de 2024, foi sancionada a Lei 14.944, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O objetivo principal, como o próprio nome já diz, é o quê? Disciplinar e promover a articulação interinstitucional, que a Águida já falou, né? Ou seja, as brigadas, os órgãos estaduais, os órgãos federais, as ONGs, as brigadas voluntárias, os bombeiros. Então, essa articulação institucional relacionada ao manejo integrado do fogo para reduzir a incidência e os danos dos incêndios florestais, reconhecer o papel ecológico do fogo em determinados ecossistemas, isso é importantíssimo, porque sim, a gente falou até nesse episódio que o fogo é importante em vários ecossistemas, principalmente no cerrado, muitas sementes só conseguem brotar depois que o fogo passa, por exemplo. E, além disso, a lei também traz para valorizar os saberes tradicionais do manejo, porque, obviamente, a gente está aí, comunidades tradicionais, indígenas fazem isso há anos e a gente precisa reconhecer isso, né? E valorizar esse conhecimento. Os instrumentos dessa lei portanto, o Plano de Manejo Integrado do Fogo, os programas das brigadas florestais, né? Que aí vai agrupar as brigadas florestais voluntárias também, o Sistema Nacional de Informações sobre Fogo, o SISFogo, os instrumentos financeiros, ferramentas de gerenciamento de incidentes e o Centro Integrado de Multiagência de Coordenação Operacional Federal, CIMAM Federal, e a parte de educação ambiental que a gente precisa, e a gente já viu o que aconteceu ano passado, com o povo tacando fogo à torta e à direita, e a gente não sabe se isso foi intencional ou não. E isso se relaciona com o quê? Se relaciona com a terceira lei que eu falei também, que é a Lei de Crimes Ambientais, que por causa dos incêndios, né, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, é de 1998, foi alterada por uma lei de 2024, que é a Lei também 14.944, que é a Lei Plano de Manejo Integrado do Fogo, que é essa que eu acabei de falar, para incluir essas disposições relacionadas ao manejo integrado do fogo. No entanto, ainda falta essa discussão de agravamento de crimes relacionados aos incêndios, a galera que taca fogo. Então, o que está acontecendo? Né, assim, se a gente vai colocar mais multas, se a gente vai prender, o nível, qual que é o nível da sanção com relação ao crime dos incêndios. Isso ainda está em discussão. Mas a lei de crimes ambientais foi modificada por causa da lei do PEMIF, né? Então, a lei do PEMIF, que é essa que eu já falei, que é 14.944, ela reforça a responsabilização por crimes ambientais relacionados ao uso inadequado do fogo, estabelecendo penalidades para as práticas que resultem em danos ambientais. Só que essa lei do PEMIF foi final de julho, antes dos grandes incêndios. E depois dos grandes incêndios, o Executivo mandou uma nova proposta para a mudança e ainda está em trâmite. A gente sabe que essas coisas demoram, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá? Em outros episódios. E a gente tem a COP, gente, a COP30 está chegando aí, e isso, na verdade, é justamente o que eu queria falar. A gente falta ações. Eu acho que os pontos principais de debate da COP30 em Belém vão ser o quê? Compromissos globais de redução de emissão. A gente provavelmente sabe que os Estados Unidos não vai participar, porque a gente sabe que o presidente eleito
nega tudo que está acontecendo, para ele está tudo bem, né? Drill, 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 vamos perfurar, 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 petróleo, petróleo, petróleo. Então, provavelmente, ele não vai participar da COP, ele já deve sair aí do Acordo de Paris, então ele não está nem aí, né? Ele está que nem cavalo dia de 7 de setembro, está cagando e andando, e a gente está aplaudindo. Mas eu acho que das principais debates vai ser sobre isso, né? E sobre as emissões, obviamente, sobre o financiamento climático, isso é uma grande discussão, que não só sobre o financiamento climático, mas sobre o financiamento da biodiversidade como um todo, como que isso é o financiamento verde, e da preservação da Amazônia, tanto por causa dos grandes incidentes e incêndios e desmatamento que a gente teve, e por ela ser a COP ser aonde ser na Amazônia, sendo Pará, né? Beleza, eu acho que com relação à COP, a gente fala, tem muito discurso sobre o clima, discurso, e a gente tem poucas ações. Tanto que a gente está vendo chuvas, está chovendo muito, e a gente não viu nenhuma ação. A gente já sabe o que vai acontecer, gente. É cíclico, a gente já sabe o que vai acontecer. Todo ano acontece a mesma coisa, chove mais ou menos. Agora, por causa das alterações climáticas, está chovendo mais. E aí, cadê as ações? Cadê as ações de adaptação? Cadê as ações? Eu não vejo isso, eu só vejo discussão, vai ter isso, vai ter aquilo, mas na prática não tem. Tem pouca construção sendo feita, ou tem pouca construção sendo desfeita, que deveria ser desfeita para colocar floresta, para colocar, né, as adaptações baseadas na natureza, que a gente já sabe o que é, os ecólogos e cientistas florestais e, né, agrários e ambientais estão falando aí há anos, e a gente aparentemente é isso, assim, tem essa conversa com político, não parece que não chega, e as ações demoram, e aí continua, volta ano, sai ano e acontece a mesma coisa, ou é agravado. Então, eu acho que a discussão seria, vamos agir, galera, vamos todo mundo agir, se responsabilizar pelo que está acontecendo, porque a gente já sabe que vai chover, não adianta brigar com o clima, é o que eu falo, não adianta brigar com o clima, não adianta brigar com o meio ambiente, a gente tem que tentar agir para ver o que o meio ambiente está dizendo para a gente que a gente pode solucionar em termos de adaptação, e a responsabilização do governo para que a gente faça ações específicas de adaptações, tanto nas cidades, quanto na região costeira, quanto nas regiões que são alagáveis, né? Então, eu acho que isso deveria ser um grande ponto de discussão, de atenção e de crítica, justamente porque a gente está vendo que entra ano, sai ano, e a gente não faz muita coisa. Muito bem, falei por meia hora, o meu convidado está esperando há 10 minutos, porque eu falo para Dedéu, né? Então vamos convidar o meu amigo maravilhoso, Antônio Luiz. Você tá bom? Seja muito bem-vindo ao evento, Antônio. Como você está hoje, meu convidado surpresa, maravilhoso? E aí, Carol, tô bem. Meu Luiz é com Z, tá? Então vamos mudar. Diga. Tem acento, Luiz? Não tem. Nem o Antônio tem também, mas esse é porque era do meu bisavô e aí naquela época não tinha acento por algum motivo, e aí a gente manteve a grafia, né? Do jeito que era. Mas não tem eu problema. Botei acento, é que nem meu pai. Meu pai também não tem acento. O nome do meu pai não tem acento, é Valério, mas ele não tem acento. Então, sim. Às vezes eu boto acento, porque, né? É isso. A regra moderna é essa, né? Exatamente. E aí, Antônio, me conta um pouco. Primeiro se apresenta, fala um pouco de você, o que você é, se é biólogo. Você é doutor, gente, é doutor Antônio, tá? Uhum. Para vocês, para mim é Antônio, é Tonhão. E aí, Carol? Bom, eu posso me apresentar assim, eu posso fazer a apresentação de 10 segundos e eu posso expandir. Mas é de 10 segundos. Eu sou biólogo, estudei com a Carol na UNB e fui seguindo a vida de biólogo, continuo sendo biólogo, fiz doutorado em Boston, em bioinformática. Estou nos Estados Unidos há 16 anos, 16 e meio já, e hoje eu trabalho com microbiota. Esse é o resumo de 10 segundos. Microbiota e saúde humana. Eu posso expandir mais, acho que deu 20 segundos até esse resumo. O que é microbiota, Tonhão? Explica. Gente, eu vou chamar ele de Tonhão porque eu não consigo chamar ele de Antônio. Para vocês é Antônio, para mim é Tonhão. Então, a microbiota seria as bactérias, né? Assim, os micro-organismos, mas a gente foca principalmente nas bactérias, mas pode ser vírus, pode ser fungo, pode ser
organismos unicelulares ou até fungos podem ser multicelulares, assim, mas são organismos pequenos, seria o mundo microbiano. Mas eu acabo falando muito associando as bactérias, né? Porque as bactérias são responsáveis pela maior parte da diversidade da microbiota, tem um repertório genético gigante e uma interação com o ambiente de forma muito grande. Eu trabalho com a influência da microbiota e a saúde humana. Então, eu não estou trabalhando diretamente com o meio ambiente, mas a parte de microbiota, ela tem também importância ambiental grande, né? Assim, e aí ela tem importância na decomposição e renovação dos nutrientes na natureza, tem importância no fixação de nitrogênio, é um tópico que ela é importante também, isso tem importância tanto ambiental quanto na parte de agricultura, apesar de eu não trabalhar nessa área. Uma outra parte, assim, eu já cheguei a trabalhar nisso levemente, que eu acho que seria muito interessante e seria associado com o meio ambiente. A gente usa o resto orgânico do que a gente produz é lixo. E seria muito melhor se, ao invés de ser lixo, fosse um produto, né? E aí a gente tem uma economia linear, né? Que a gente... Eu tô com... Deixa eu tirar o blurry. A gente tem uma economia linear, né? Assim, tipo, a gente tem a ideia de produzir o alimento, planta, transforma e joga fora. E a microbiota, ela permitiria a gente ter a economia circular, assim, essa ideia de usar no lixo. Você, ao invés do lixo orgânico, você jogar fora, você transformaria isso em algo útil. Assim, um exemplo disso, você pode reduzir... Tem alguns óleos que são importantes na indústria, não só para combustível, mas óleo para a importância química dele, pelas propriedades químicas, que a gente poderia usar no organismo para transformar um lixo orgânico e fazer aquele óleo que seria altamente valorizado. Aí a vantagem disso, você diminuiria a degradação do meio ambiente, porque você ia precisar menos deflorestamento para produzir aquele óleo, e você ia diminuir o lixo também. Ele teria um custo negativo, porque a população e o governo já paga para retirar o lixo, então eles pagariam para você fazendo esse serviço, e você usaria o material do lixo para você trabalhar ele e produzir um óleo. Então, ele tem um potencial grande nessa parte ambiental, nesse sentido. Essa era uma área que eu tinha interesse há 11 anos atrás, quando eu defendi o doutorado e tal. Mas é o caminho científico, você sabe, né? Você também tem doutorado. Ele é um caminho, pelo menos para mim, assim, acho que cada um vai ter uma história, mas para mim é um caminho de grande improviso. A minha vida... eu tinha um interesse inicial em um aspecto, e aí eu fui indo, e aí era sempre eu mudando para me aproximar do meu interesse, e aí com o tempo você vai aprendendo coisas novas, seu interesse muda, e de repente o que eu pensava que eu ia fazer quando eu tinha 22 anos de idade virou coisa do meu passado, porque eu estava vendo coisas no meu presente que eu podia fazer hoje, ao invés de ficar imaginando o potencial do que eu podia fazer com aquelas ideias que eu achava interessantes também. E a gente acaba se adaptando. Aí a parte de microbiota, eu comecei a trabalhar muito por causa de evolução, né? Eu gostava de evolução, como os micro-organismos, eles têm uma complexidade ecológica muito grande. Eles são o ambiente em si, né? Assim, é um grande ecossistema ali, né? É um grande ecossistema. E com a vantagem ou com a propriedade que eles têm os ciclos muito rápidos, né? Porque o organismo, ele cresce e morre em questão de horas, assim, ele pode duplicar em menos de uma hora e morre muito rápido. Então você tem uma dinâmica evolutiva muito rápida. Se você tem uma perturbação ambiental, você pode ver uma variação muito rápida no ambiente e uma recuperação muito rápida. Então a gente pode estudar propriedades ecológicas de resiliência, por exemplo, eu trabalhei com disbiose, né? Que é uma propriedade que acontece em pacientes. Eu trabalho com pacientes que têm câncer, câncer no sangue, né? Então, o tratamento deles, eles recebem um novo sistema imune do doador,
tradicionalmente a gente chama transplante de medula óssea, só que Uhum. hoje não é exatamente medula óssea, a gente pega células troncos circulares no sangue, esse é o procedimento mais comum. Então, Uhum. apesar da gente falar transplante de medula óssea, você não pega o sangue diretamente da medula mais, na maioria dos casos. Mas, enfim, isso não é detalhes técnicos, né? Mas Que são interessantes, porque todo mundo fica curioso. são interessantes, sim. E eles recebem um sistema imune novo, né? Assim, então, e aí nesse processo, você primeiro destrói o sistema imune deles, você não destrói, né? Você danifica bastante o sistema imune nativo deles, aí isso diminui a quantidade do tumor e também abre espaço para novas células popularem o sistema imune deles, que é a célula que você vai trazer do doador. E Uhum. aí esse sistema imune novo coloniza o, o, a, a medula óssea e outras regiões assim, para produzir o sangue novo para o paciente. Então ele fica com um sangue, um sistema imune externo a ele. E nesse processo você destrói também a microbiota. Tanto a quimioterapia e radioterapia que eles podem receber afeta a microbiota intestinal e também o tratamento que eles têm. Eles recebem antibióticos pesados nesse processo. E quando você destrói o sistema imune, o paciente fica fragilizado, né? Ele não vai ter uma resposta, uma proteção imunológica tão forte. Na verdade, ele fica bastante imunocomprometido. E aí você tem os antibióticos que é profilático, que você pode dar para o paciente, que são para prevenir infecção, e Uhum. você pode dar o que chama de antibióticos empíricos, que se eles tiverem algum sinal que pode estar associado à infecção, você dá uma carga maior de antibiótico, que é comum eles terem uma febre que você não sabe explicar por que eles têm essa febre. Às vezes pode ser uma infecção, às vezes não, às vezes é só o sistema O imune corpo, dele né? ainda está desregulado, porque tudo é muito estranho, e aí você pode ter uma febre. Mas aí eles recebem esse tratamento empírico de antibiótico. Uhum. E tudo isso destrói a microbiota. Uhum. E esses pacientes, eles têm um. O que a gente viu é que a sobrevivência deles está muito relacionada à diversidade da microbiota que eles têm. Esse é um sinal mais claro. Tem os sinais mais específicos, grupos taxonômicos, espécies de bactérias que têm um efeito que a gente estuda com mais detalhes, mas de modo geral, você ter uma microbiota diversa estaria associado com uma microbiota saudável, e você ter uma microbiota menos diversa ou dominada por alguns grupos, ela seria uma situação de disbiose. Uhum. Eu estudo bastante essa situação de disbiose e eubiose, né? Eubiose seria a microbiota saudável, né? Natural. Uhum. E isso influencia muito como eles o desfecho dos pacientes, porque o, o pacientes que têm uma microbiota mais diversa vão sobreviver mais, vão ter uma taxa de sucesso maior, e os que têm disbiose, uma taxa de sucesso pior, uma mortalidade maior e alguns efeitos colaterais maiores também. Uhum. E aí eu estudo muito, um outro aspecto é como a gente pode otimizar o tratamento desses pacientes. Um exemplo, até 20 anos atrás, 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, você tem diferentes grupos de antibióticos que você pode dar para o paciente que você vai considerar igual o efeito deles, porque eles atacam aquele patógeno e você está focando no potencial daquele antibiótico destruir eventuais patógenos, né? Bactérias que podem causar infecção no paciente. Aí Uhum. hoje a gente não se preocupa só no antibiótico matar o patógeno, mas você se preocupa no antibiótico também preservar a microbiota saudável. Então você quer que antigamente você tinha um pensamento que se você tivesse um antibiótico que a gente fala de espectro
largo, Amplo, né? ele consegue matar tudo, né? E hoje não, hoje já tem uma preocupação muito dele ser mais específico, porque se você puder matar só o patógeno e preservar os comensais, as bactérias são boas para você, você vai preservar a sua capacidade metabólica e os organismos que são bons para você, entendeu? E aí tem várias complexidades que dá para estudar nisso, que eu posso falar sobre isso ou não, mas eu também não posso dizer muito da questão ambiental. O que eu posso trazer é que propriedades ecológicas interessantes, assim, que são importantes de estudar e seriam relacionadas ao meio ambiente, também existem na microbiota, no nosso intestino. A gente tem competição, tem cooperação, tem trapaça, tem... Era isso que eu queria chegar, assim, justamente, porque você falou de umas coisas muito interessantes, Antônio, obrigada, e que você falou justamente que eu vou pegar duas coisas, assim, uma das coisas é que a gente pode usar esses micro-organismos, usar a microbiota, usar todo esse ecossistema para fazer modelos de resistência e resiliência ambiental, porque justamente por causa do tempo de reprodução e etc, são mais fácil o cultivo e tudo. E essa outra coisa que é justamente o que você falou, quanto maior a diversidade, quanto maior a biodiversidade da microbiota, mais sucesso de sobrevivência que esses pacientes de câncer têm. E isso, vou pegar esse gancho e falar justamente, transpor isso para o meio ambiente é a mesma coisa. Porque eu falo que nós, esse organismo, é como se fosse um ecossistema próprio. Né? E se a gente diminuir ainda mais, assim, o nosso intestino tem todo um ecossistema próprio ali. A gente tem as nossas células, né? A gente tem as glândulas, a gente tem, enfim, várias coisas ali funcionando, mas a gente tem diversos micro-organismos ali que podem auxiliar ou não nessa coisa. E como você falou, tem competição, tem simbiose, tem mutualismo, tem tudo dentro do intestino. E a saúde, a nossa saúde, depende da biodiversidade dessa microbiota, e principalmente uma biodiversidade que seja saudável. Quanto mais biodiverso em termos de micro-organismos que estão ali fazendo bem, etc., né, e combatendo aqueles ruins, né, porque a gente sabe que as populações ali oscilam. Mas, como você falou, tem competição, tem, enfim, essa guerra toda ali acontecendo. Mas quanto mais diverso, mais saudável, não só para os pacientes que estão, para pacientes, ou seja, que estão em tratamento de câncer, mas também para a gente, né? E se a gente está saindo de um micro e falar do macro do meio ambiente, é a mesma coisa. Quanto mais diverso, mais equilibrado, mais resiliente você tem, aí maior resistência às adaptações. Então, porque tudo é a mesma coisa, né, gente? Tudo é vida. A gente está falando aí de sistemas, enfim. Não sei se eu viajei muito, mas isso fica na minha cabeça, assim, né? E o quanto que a gente, às vezes, gente aí volta de novo ao tema escatológico, porque a gente tem que falar de merda. Eu trabalho com cocô. Exatamente, assim, você é um biólogo de merda, sou, gente, com muito orgulho, né? Porque, assim, a gente precisa, e eu vi isso depois que eu tive, ano passado, eu tive um caso de refluxo sério, e eu falei, gente, eu acho que eu tô com disbiose, porque para chegar, e eu realmente estava, assim, para chegar até que fungo, estava chegando até meu né, o gástrico e etc. Eu falei, gente, que parada bizarra, né? E aí eu comecei a mudar a alimentação e tudo, e eu li um livro justamente sobre superintestino, não sei o que, de um médico falando justamente disso, assim, quanto que a nossa microbiota mudou ao longo dos anos, justamente por uma alimentação e por, às vezes, um descuidado que a gente teve, causado também pela descoberta de várias coisas, de agricultura, etc., e a produção dos superprocessados, né, os alimentos superprocessados, que daí acaba desfavorecendo a nossa biota e favorecendo, na verdade, desfavorecendo uma desfavorecendo uma diversidade da biota intestinal e favorecendo determinados organismos que se alimentam mais desses multiprocessados, enfim, que a gente acabou comendo aí ao longo dessa inovação tecnológica e modernidade que a gente teve em termos de alimentação, e isso foi ruim, não só, obviamente, para a microbiota do nosso intestino, como, consequentemente, para a gente, né?
E aí ele fala justamente que a gente tem que tentar reverter esse processo de aumentar a diversidade da microbiota, para que a gente tenta e ter uma maior saúde, né? Que fazer o cocô bonito, bonitinho todos os dias, e etc. E não ter tanto arroz, sabe assim? E a gente ouvir também o nosso corpo para essas questões. Ou seja, se você arrota muito, se você, que nem agora tá, eu não assisto BBB, mas eu vejo os memes que estão saindo aí no Instagram. E aí todo mundo fala da Graciane, né? Que ela come muito ovo, etc., e solta uns gases aí meio fértil. Aí tem os nutricionistas falando assim, mas se tá muito fértil, não sei o que, a gente tem que ter atenção, por causa porque pode ser desbiose, etc. Eu falo, gente, é verdade, assim, se você come muito ovo, e se você tem um micro-organismo lá no seu intestino que pouca diversidade, uma baixa diversidade da microbiota, você vai peidar muito fedido, gente. Vai ser legal, não. O que você acha sobre isso? Assim, tem muita coisa que a gente está aprendendo agora, né? Assim, então, a gente sabe que essa questão, falando de diversidade, focando na microbiota, a gente sabe que uma microbiota diversa é associado com saúde. E agora, os mecanismos disso, tem muitos detalhes, assim, isso é mais, é como você, sei lá, você olha por um todo e aí você vê, isso aqui funciona melhor, mas os detalhes, assim, onde funciona, onde não funciona, os mecanismos específicos, isso a gente tem estudado bastante agora. Aí, fazendo de uma forma especulativa e simplificada, e pensando no sistema imune, né, que é a parte que eu foco também, a microbiota e o sistema imune, eles estão em constante conversa. O nosso sistema imune evoluiu por milhões de anos, centenas de milhões de anos, pelo menos dezenas de milhões de anos, né? Com a microbiota no corpo, e elas servem como um sinal para o sistema imune. E aí, agora, uma janela especulativa, né? O que eu vou falar agora. Então, quando você tem uma microbiota diversa, você vai ter uma capacidade de perceber sinais do ambiente com muita complexidade, porque as adaptações que você tem no ambiente, a microbiota sente e a microbiota passa para o sistema imune. E ela faz isso por pequenas moléculas, né? Quando você tem morte de uma bactéria, ela libera os resíduos que estão na célula dela e vai para o ambiente. Quando você tem uma situação de inflamação, você tem pequenas moléculas que são liberadas nesse sistema. E o nosso sistema imune, ele tem centenas de receptores que eles são capazes de perceber esses padrões moleculares que são comuns da microbiota. E aí eles regulam como eles agem a partir desses padrões. Então, quando você tem uma microbiota saudável, você vai estar estimulando o sistema imune com toda essa complexidade de sinais que ele precisa para aprender e entender se você está bem ou não. Quando você tem uma microbiota destruída, assim, danificada, aí você fica com uma limitação de sinal para o sistema imune. Aí o sistema imune não sabe entender quando que ele tem que ser mais agressivo, quando ele tem que ser mais tolerante. E em pacientes que recebem transplante de medula óssea, isso se torna crítico, né? Porque o sistema imune tem que ser agressivo contra o câncer, mas ele tem que ser tolerante contra as células dos pacientes. E ele sendo agressivo contra o câncer, ele elimina o câncer e aí o paciente fica curado do câncer, digamos assim. Mas se ele for muito agressivo, ele acaba sendo agressivo contra as células do paciente e o paciente acaba tendo uma doença que é do enxerto contra o hospedeiro, né? Em inglês é GVHD, que é Graft versus Host Disease. E aí isso é ruim. E a microbiota é importante para ensinar o sistema imune a ser tolerante com o próprio organismo e ser mais agressivo contra o tumor. E se o sistema imune não for agressivo, ele acaba não eliminando o tumor, né? Então, o paciente acaba tendo a volta do câncer, que seria o relapso, né? Então,
aí o que dá para melhorar muito nisso, quando a gente olha só a diversidade, você tem vários mecanismos acontecendo ao mesmo tempo que está misturado. E o que a gente tem que melhorar é qual desses mecanismos vai ser melhor para aquele paciente, para aquele contexto, para a resposta que o paciente está tendo, que a gente teria que ter, a ideia é ter uma resposta cada vez mais precisa, né? E aí a gente entra até nos mecanismos moleculares de como o sistema imune atua como as moléculas da microbiota atuam no sistema imune. Você tem tem coisas que eu não sei se eu vou saber falar em português direito. Eu estou tentando traduzir, mas às vezes pode sair, não sei se é a palavra correta. Mas você tem ácidos graxos, short chain fatty acids em inglês, seria ácidos graxos de cadeia pequena, assim, seria ácidos graxos de 3 ou 4 carbonos, por exemplo, né, que seria o propionato e o butirato. Eles têm uma interação direta com o sistema imune. Eles são produzidos por bactérias que são comensais, né, que são bactérias boas que vivem na nossa microbiota, e aí o sistema imune ele é capaz de perceber essas moléculas que são pequenas, né, e aí ele fala assim, não, essas bactérias são boas, então a gente vai ser mais tolerante aqui, e aí ele induz um sinal de tolerância no sistema imune. E aí você tem algumas que induzem um sinal de inflamatório também. Você tem receptores que percebem padrões de moléculas de patógenos. Por exemplo, tem uma molécula que chama LPS, que seria antígenos, que tem uma estrutura padrão, são glicoproteínas, né? É proteína com açúcar misturado. E esse padrão, eles conseguem perceber, isso é indicativo que você pode ter uma ação inflamatória, uma infecção, assim, um risco de infecção. E aí o sistema imune responde de maneira mais agressiva. E aí a média desses sinais, aí você tem várias moléculas e vários mecanismos que estão associados. Até a vitamina D, ela tem uma importância reguladora, assim, modulatória, né? Que ela faz um sinal, ela não tem só uma função enzimática, que nem era pensado 50 anos atrás, digamos assim. Ela tem também função de fazer um sinal, porque qualquer molécula que aparece lá com uma frequência e que a sua concentração pode aumentar ou diminuir, dependendo do contexto, ela pode servir como sinal para o sistema imune. E a evolução por milhões de anos, ela fez esse processo adaptativo. Se você aprende a reconhecer o sinal, mesmo sendo um sinal indireto, já é suficiente, né, para treinar o sistema imune. E aí você pega uma soma de centenas de sinais que pode ter e o sistema imune toma as decisões, né, de ser mais agressivo, de ser mais tolerante, de diferenciação celular. E aí a gente tenta estudar esses processos específicos também, né, porque se o sistema imune está mais agressivo, a gente tem que deixar ele menos agressivo. Se ele está mais tolerante, então a gente tem que aprender a deixar ele mais tolerante. Aí entram algumas complexidades em como a gente fazer isso, como descobrir esse processo, mas eu acho fascinante. Aí entra a parte ecológica também, porque não é isolada, né? Se você tem uma bactéria que tem uma ação direta no sistema imune, mas se ela não consegue sobreviver naquele ambiente, então acaba que aquele efeito não é suficiente. Então ela precisa de um contexto de outras bactérias para dar o suporte, porque ela só cresce na presença de outras bactérias ou ela não cresce na presença de algumas. Então você tem que estudar essa parte ecológica, a parte competitiva delas. Aí você também tem vários mecanismos moleculares que está associado a isso. E enfim. É um mundo, né? Não, fora os fungos, ainda tem o universo. Eu falo que é isso, a galera que está assistindo deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o meio ambiente? Tudo, meu amor, tudo, tem a ver tudo com o meio ambiente. Porque aquilo, assim, tipo, é um ambiente
dentro da gente, mas é um ambiente, é um ecossistema, é um lugar, é um espaço, um determinado tempo, com diversas populações interagindo ali, entendeu? Então a gente tem bactéria, a gente tem a célula do nosso corpo, a gente tem fungo, a gente tem vírus, a gente tem, sei lá, qualquer outra coisa, e ali está uma confusão junto com o sistema imune, aí no caso de pacientes, né, que são do câncer, estão em tratamento de câncer, e aí você tem que entrar em um caminho do meio, né, e entender todas essas relações, tudo isso são processos, realmente são processos ecológicos, e aí é engraçado, assim, você falando isso, aí eu estava aqui lembrando que tem uma galera que entra para estudar ecologia, para ver, eu vou estudar ecologia, que eu vou ver os bichinhos e as relações, eu não quero estudar matemática, eu não quero estudar modelo. Eu falo, meu amor, você está no lugar errado. Porque quando a gente fala de relações ecológicas, né, como se fossem organismos comensais, e que são organismos que trazem um benefício para a gente, né, mutualismo, são dois organismos que estão ali convivendo mutualmente, se beneficiando da existência dos dois. Mutualismo obrigatório, um não vive sem o outro, por causa, né, dali. Tem um que, se você tem regulação de populações por causa de competição ou por causa de predação, às vezes você tem protozoário ali que vai predar uma bactéria ou alguma coisa. Então, tudo isso são relações que existem tanto fora quanto dentro do nosso organismo e que dependem de modelos matemáticos para a gente conseguir entender o que está acontecendo, né, que está relacionado aí, enfim, com o meio ambiente. Você, que em termos de matemática, sabe muito melhor que eu, né? Então, uma coisa assim que eu acho que daria para trazer para o meio ambiente, só que não é tanto a minha especialidade, né? Mas eu imagino recuperação do solo. Você teve uma queimada muito forte, que a gente teve no passado. E aí os nutrientes viram pó, assim, né? E você também destrói a microbiota que está lá naquele solo, que está nas raízes e tal. E você entendendo essa composição microbiota que demora tempo para se desenvolver, para amadurecer e tal, ela poderia favorecer também recuperação, assim, uma área que teve um sucesso melhor na recuperação daquele solo versus uma área que não teve, você conseguir preservar mais alguns nutrientes, né, para o solo, ao invés de fixação de nitrogênio é o exemplo mais óbvio. Clássico, né? Você pode pensar o cupim, né? A digestão que ele tem da madeira vem a partir de microbiota que tem no intestino, né? Então eles têm essa capacidade de complementar o potencial metabólico, principalmente no intestino, né? E infecção também, ele pode proteger de infecção. Uma infecção causada por bactéria, uma área que tem muito estudo agora, ao invés de você usar mais antibiótico, você pode fazer uma proteção ecológica, digamos assim. Tem uma bactéria que causa infecção, é recorrente em pacientes que tem, que chama C. difficilis, né? É Clostridioides difficilis o nome dessa bactéria. E quem tem, ela é comum, 70% a 80% dos casos, você tem uma recorrência anual, assim, você vai ter mais de uma vez no mesmo ano. E o tratamento antigo, clássico, é um antibiótico. Que aí você dá um antibiótico forte, só que qual é o problema do antibiótico? Você mata a bactéria que causa a doença, mas você também mata todas as bactérias que estão ao redor. E essas bactérias que estão ao redor, elas são importantes para evitar o crescimento do patógeno. Mas aí você elimina, aí ainda vai ter esporos do patógeno lá, que conseguem reconstituir, crescer de novo. E aí o tratamento alternativo que está tendo mais sucesso do que o de antibiótico tradicional, você usa um antibiótico primeiro para você limpar espaço no intestino. Depois você faz uma recolonização. Uma recolonização com uma composição específica de microbiota que você sabe que é saudável e que inibe o crescimento dela. Então, ao invés de você usar mais antibiótico para matar ela, você vai usar um contexto ecológico das bactérias para eliminar aquela que causa a doença e preservar uma microbiota saudável. E isso é efetivo. Tem uma droga que tem 1 ano e meio que foi aprovada
no FDA. Uhum. E eu tenho acompanhado ela sempre que eu posto as notícias, né? Porque nem sempre tem todas as notícias, mas é impressionante que esse conceito ecológico, né, já se tornou algo real. Que bom. Isso é importante. E isso estava no livro, assim, esse livro que eu falei do intestino, ele fala assim, às vezes, se você falava assim, alguns testes para ver se você estava com desbiose ou não, e aí falava justamente isso, assim, às vezes você tem que usar para você curar a desbiose, né? Você usa um antibiótico. Então, ele falava, vai no médico, faz o exame, lógico, né? Não falava, faz em casa. Não. Mas assim, vai no médico, faz o exame, então às vezes você tem que usar um antibiótico para você matar e você tem que recolonizar com as bactérias boas. E ele falava isso no livro, assim, eu achei fantástico. Eu falei, putz, gente, alguém está falando alguma coisa, né, que eu achei importante. Eu até recomendei esse livro, eu li ano passado. E aí ele dava, aí sobre essa recolonização, ele falava tanto para tomar essas bactérias ou fungos, quando a gente, tipo esses remédios probid, não sei o quê, mas também fazer acompanhado de recolonização por alimentação, né? Então, por fermentação caseira, por Yakult, por fazer, não sei, enfim, várias coisas lá para tentar desenvolver e recolonizar o intestino para você deixar de ter desbiose, né? O que eu achei fantástico desse livro foi isso, assim, e trouxe artigos recentes até. Eu achei bem interessante. Mas saindo desse tema escatológico que a gente entrou, que foi maravilhoso, adoro, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque a gente fala pouco, e é muito tabu, né, às vezes, falar das nossas próprias fisiologias, mas eu falo, gente, a gente tem que falar sobre. E que está relacionado com ecologia. Tonhão, me conta um pouco, a gente já está com 1 hora de programa, mas tudo bem? Só para finalizar, é 1 hora, mas assim, eu sempre passo um pouco, mas assim, só para finalizar, me conta um pouco por que você... Gente, o Tonhão está aqui porque, como eu falei, assinantes podem participar do ambiente, e o Tonhão se candidatou para participar, e ele é assinante. Então, me conta um pouco por que você é assinante, não é só porque você é meu amigo, porque tenho amigos que não são assinantes, então, assim, né? Por que você quis ser assinante? Qual que é a importância que você vê disso, né, para a gente finalizar aí, e quais assuntos que te despertam mais atenção? Bom, um dos motivos é para ser seu amigo, mas não só por isso, mas é porque eu te conheço, né? Eu sei que você é dedicada, inteligente, tem uma experiência única, né? Rara. Você tem essa parte de meio ambiente com Economia. economia, né? Que eu acho que é importante, assim. Aí um dos motivos de eu apoiar seria o inicial, assim, é isso. Eu acho que é importante o que você está fazendo e, e é importante essa preocupação com o ambiente e você ter alguém com conhecimentos rigorosos, assim, para sair do sensacionalismo que existe no assunto, para sair do achismo e alguém que está pensando com qualidade nessa questão ambiental. Então, esse é um dos motivos. Um outro motivo, aí agora eu quero que apareça essa imagem também. Então tá, peraí. Um outro motivo é que quando esse canal estiver bombando, tiver muito sucesso, eu vou falar, eu fui um dos pioneiros que apoiei esse canal. Aê! É isso aí. Mas eu acho que é importante, assim. E aí tem né, o meio ambiente ele é vulnerável e, a, e a gente sabe que ele precisa de atenção e muitas vezes a gente nem sabe o que pode ser feito ou não. Assim, eu particularmente eu não gosto de agir com sensacionalismo. Assim, eu acho que tem que agir Pé no de chão. forma de formas que você pode tomar ações que melhorem as situações e não simplesmente terceirizar a culpa, né? Assim, botar a culpa em alguém. Se for para botar a culpa, eu acho que a principal é o ser humano como um todo. Acho que não é um indivíduo, assim, ou um sistema.
Mas o que a gente pode fazer é entender mais como funciona a nossa relação com o meio ambiente e entender mais o que pode ser feito, os desafios, os sucessos que a gente tem e as ações, né, que a gente pode fazer. Então, entendendo os problemas, a gente pode entender o que pode ser feito, entendendo o que foi feito, a gente pode entender o que dá certo, o que não dá certo, e ter até diversas vozes, diversos pensamentos. Então, além de eu te conhecer, eu acho que eu acho importante isso, assim, você ter esse tipo de trabalho, de trazer pessoas diversas, alguém para pensar nesse assunto. Essa questão econômica, eu acho que ela alinha bem, né? Você querendo ou não, pro bom ou pro mal, o dinheiro, né? A parte financeira, ela é um catalisador das decisões humanas, né? Sim. Todo mundo tem que pagar as contas, todo mundo tem os seus desafios e se conseguir melhorar essa parte, descobrir onde você consegue alinhar interesses ao invés de criar conflito, eu acho que isso também melhora muito. Esse período de seca intensa e chuva intensa que a gente teve no Brasil, ela é ruim para todo mundo, ela é ruim para os moradores, ela é ruim para o meio ambiente em si, para a diversidade ambiental, ela é ruim para a produção agrícola. Então, às vezes, dá para criar conexões onde sem uma estrutura organizada de entender, de buscar o conhecimento, a gente pode ficar meio perdido, né? Querendo apontar culpados ao invés de buscar soluções, assim. Sim, com certeza. Acho que seria mais nessa direção. Eba, obrigada, Tonhão, que lindo. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo que você falou do seu trabalho. E é bom a gente conhecer esse outro lado, que é o lado mais do micro, o lado do molecular, que eu não falo muito aqui, mas que tem total relação com o meio ambiente, principalmente o que você falou justamente sobre o solo, sobre a recuperação do solo. Se a gente não tiver uma boa recuperação do solo ou tiver um solo saudável, a gente não faz nada, assim como o nosso intestino, né? Se a gente não tiver com o intestino bom, a gente começa a desenvolver doenças. E muito obrigada por ser essa pessoa maravilhosa que apoiou aí pela primeira vez. E sim, vamos chegar a bombar este canal e você vai voltar de novo e falar: eu fui um dos primeiros apoiadores deste. Tirar foto com você, assim, agora que você está disponível aí, que tem mais acesso. Depois vai lá, oi, tudo bom? Oi, tudo bom, sou eu mesmo. Mas legal, Tom. E assim, o que você diz aí para a galera que quer fazer biologia ou não quer? Eu sei que a gente já teve várias conversas sobre isso, ou ser da área ambiental ou não ser da área ambiental. Você tem alguma orientação ou uma opinião sobre isso, de formação de novos biólogos ou não? Tipo, não faça biologia. Bom, eu nunca diria não faço biologia, né? Eu fiz e tô nessa vida inteira. Então, eu acho... Tem uma frase do Raul Seixas que eu gosto muito, né? Que é: dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. E ele fala... Então, assim, você sendo cientista, você está procurando a verdade do universo, digamos assim, né? Você está procurando aquela coisa com rigor muito forte de como as coisas funcionam, sair do achismo ou do sensacionalismo e entender os detalhes, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que pagar suas contas. E o caminho da ciência é um caminho lento, é um caminho arduoso, mas eu tenho um coração científico, né? Assim, e acaba que de certa forma eu falo que é um karma para mim fazer ciência. Concordo. Estou aqui quase chorando, mas é isso, assim, sinto a mesma coisa. E aí uma frase que eu já conversei com, não sei se com você eu já falei, mas já falei com alguns amigos, assim, quando toca nessa parte de ciência, que seguir o coração não é para qualquer um, né? Assim, a gente tem que aceitar muitos desafios, muitos sacrifícios e a maioria das pessoas não vai dar valor para os sacrifícios que você fez. Assim, mas esses apoios, assim, esses links sociais que valorizam isso, é muito legal. Mas muita gente vai tratar isso
porque não é importante para a realidade das pessoas, entendeu? Então, a ciência tem esse desafio, e a academia tem muitos desafios, assim, eu acho que a ciência, ela não é simplesmente eu vou ser cientista, eu acho que você tem que encontrar o que você quer fazer com a ciência, que você vai falar, caramba, isso aqui eu amo, isso aqui é muito legal. E para mim, esse talvez tenha sido a grande barreira científica para mim, porque eu tenho esse coração científico, eu tenho esse interesse científico, como você falou brevemente, né? Eu sempre estudei biologia e matemática, então eu queria estudar a biologia de uma forma quantitativa, com modelos matemáticos e tal. E eu nunca tive uma orientação, um caminho que me levasse para o que eu queria. Então, a minha caminhada sempre foi eu desafiando as opções que o mundo me dava para eu descobrir o meu caminho. E isso é difícil demais, porque a gente fica sem referências e como se fosse louco, no sentido de você desbravar uma mata sozinha, você e uma peixeira, assim, né? Sozinho. Abrindo um pico aí no mato e vai. Você vai, então assim, aí o meu caminho, ele tinha uma janelinha, eu pegava uma fresta, eu entrava naquela fresta e ia nadando, assim, sabe? E aí vou usar mais uma frase que eu acho legal, um biólogo evolucionista, que na parte ambiental ele é importante, que é o E.O. Wilson, que ele fala... Ah, sim, maravilhoso. Os livros dele são maravilhosos. Ele escreve muito bem, mas ele tem uma frase que ele fala assim, para você se tornar um grande cientista, eu estou refraseando na maneira que eu gosto mais de falar, para você se tornar um grande cientista, para você fazer grandes descobertas, você tem que se jogar no azul profundo até perder terra de vista. E o caminho cientista tem um pouco disso, assim, você se joga onde você nem sabe onde vai estar, e aí perder terra de vista, pelo menos na minha interpretação, você saiu tanto que você não tem volta mais. E você não sabe o que vai acontecer ali. Você está perdido naquele azul profundo. Mas aí depois você começa a descobrir caminhos, descobrir coisas novas e tal. Aí o que eu falo, assim, se vale a pena ser biólogo, ser cientista, é de cada um. Mas eu acho que você vale, mas você tem que descobrir sempre o seu equilíbrio, né? Onde que é, o que é. Porque se eu for seguir só o que as pessoas pedem para você fazer, tipo, os orientadores e tal, ou o ambiente, você acaba se limitando demais. Assim, e você tem que descobrir esse seu caminho. Você aprende a ignorar muito opiniões alheias e você ir montando a sua trajetória, sabe? Eu já trabalhei lá nos Estados Unidos em 5 instituições diferentes, né? Assim, eu trabalhei na indústria, na universidade que eu fiz doutorado, na universidade que eu fiz pós-doc, num hospital, e agora eu estou em outro hospital. Então tem 5 ambientes diferentes. E o que eu acho que é mais legal nisso é porque cada passo você vai amadurecendo mais suas decisões, aí você vai aprendendo a funilar. Aí eu diria que o doutorado é um treinamento, mas depois de virar doutor, você não tem que ficar no pós-doc porque alguém está falando que você tem que ficar. Você tem que descobrir o caminho que faz um pós-doc se você acha que é aquilo, mas se não, aí você tem que descobrir onde você vai ter oportunidades nesse mundo e se adaptar. Eu comecei pensando em trabalhar com evolução. O meu interesse científico era evolução, mas no sentido generalizado, que ninguém, eu não consigo falar sobre isso com quase ninguém, assim, que é você vai com a evolução das ideias, da cultura, e além da genética, e com a complexidade, com o interesse que eu tenho, são poucas pessoas que eu posso falar. E aí eu acredito muito nisso, né, nesse tópico que eu tinha interesse em estudar, mas eu nunca tive oportunidade de trabalhar, nunca tive recurso para isso, nem mentoria para isso. Então eu achava muito ruim, assim, isso faz tanto sentido, mas nenhum lugar me abraça nesse sentido. E aí eu fui descobrindo a microbiota, que eu também achava interessante, porque você tem uma questão de... Elas são pequenas sociedades, assim, estudar cooperação eu achei muito interessante, estudar a dinâmica delas. Aí depois eu fui trabalhei no laboratório de biologia sintética, que aí eu também, ali foi mais uma transição, assim, né, apesar tem coisas boas eu ter trabalhado lá. Aí depois eu fui trabalhar no hospital, chegou naquele período de pós-doc, falei, esse período de transição, eu não quero seguir esse caminho que estão me levando agora. Eu sempre fui mudando de caminho, né? E aí eu falei, agora eu quero algo que vai equilibrar minhas contas, que eu vou achar interessante, minha curiosidade científica,
E aí eu comecei a trabalhar com essa parte de microbiota e saúde humana, que eu achei muito interessante. Eu estava no momento certo, né, que estava começando essa parte. Aí eu migrei para essa área e eu ainda estou disposto a fazer outras mudanças. Assim, eu acho. Claro, é só o começo. Eu acho que não é mais só o começo. Acho que eu já tenho muita bagagem, maturidade, que é bom, assim, sabe? Eu acho que o legal também do tempo é que você vai ganhando experiência, você vai aprendendo mais como descobrir o seu caminho, assim, né? Porque é muito novo, a gente acaba indo nas oportunidades pela experiência dos outros. Aí, quando a gente está mais maduro, a gente já vê as oportunidades pelas nossas próprias experiências e pelo nosso senso crítico. E eu acho que você só vai desenvolver isso se você se jogar nos perrengues também que está associado a isso. Aí, se vale a pena ou não, é de qualquer um. Assim, para mim, eu gosto muito do que eu faço, mas eu também sei que não foi fácil. E eu imagino você também ter sua experiência nisso, que a gente já conversou assim várias vezes. Eu sou pessoa eu sou essa pessoa que o Tonhão pode conversar sobre a evolução das ideias e coisa, porque eu acho que como eu sou um pouco fora da caixa, né, assim como o Tonhão, a gente conversa muito sobre isso, mas sim, assim, eu acho que eu concordo com você, a gente já conversou sobre isso, mas eu concordo que não é todo mundo que consegue seguir o coração, aquilo que a gente quer, e é isso, sim, é ir vendo. É isso que você falou, assim, a maturidade, assim, o doutorado é um treinamento e depois do doutorado você fala, cara, legal, a partir desse conhecimento eu tenho essa possibilidade ou ingressar num novo caminho, não sei, mas você sabe que você tem toda essa bagagem de informação, de conhecimento que vai te ajudar nesses novos processos. E a maturidade não só para escolher, mas também para tapar os ouvidos, isso que você falou, né, de opiniões alheias e tentar achar o próprio caminho e sempre ouvir o coração. Mas é uma coisa difícil, né? Eu acho que precisa de muita coragem, porque a gente vai enfrentar desafios. É como você falou, assim, tipo, você está abrindo novos caminhos, é um mar aí de possibilidades, e você ir testando aquilo que fala mais alto no seu coração. E nem sempre você vai encontrar, como você falou sobre essa questão da evolução, uma pessoa que vai te trazer uma luz aí no caminho, e talvez você tenha que mudar para aquilo que você também acha interessante, e aí tem esse posicionamento, esse amadurecimento de tomar essa decisão, de enfrentar esses outros novos caminhos, e também é um luto da escolha, né? Assim, sempre tem toda escolha tem uma renúncia, né? Então, se você escolher aquilo e depois, mas aí você de vez em quando lê aquilo que você gosta, enfim, é isso. Eu também tenho um mundo aí de coisas que eu gosto. Eu gosto da educação, eu gosto de meio ambiente, eu gosto de divulgação científica, mas eu gosto muito de estudar, por exemplo, instrumentos de política, por isso que eu iniciei todo esse episódio falando das coisas que a gente viu ano passado, que foram atualizadas final do ano passado, início desse ano. Eu também gosto de escrita, gosto de... Então, assim, abrir esses caminhos e tentar trazer a ciência para essas coisas, porque que você falou, o coração de cientista, né? Assim, a gente tem essa paixão. Enfim, falei um monte de coisa, mas é isso, eu concordo com você. Você quer deixar um beijo? Muito obrigada, Tonhão, pela sua participação, foi ótimo. Você quer deixar um beijo para minha mãe e para meu pai, para você? Eu vou deixar um beijo para minha mãe e meu pai para você. Não, eu acho que é legal, assim, sucesso, desejo sucesso para você no Ambienta, e que esse canal se torne uma referência na comunicação do meio ambiente com o público geral, que esse trabalho de comunicação é importante também. Eu mesmo, pessoalmente, sempre penso em fazer alguma coisa de comunicação, acaba que nunca se torna uma prioridade prática, né? Assim, mas é muito legal. Então, sucesso. Eu torço que você continue e que expanda. E é isso. Parabéns. Obrigada, Tonho. Um beijo para você. Obrigadão. Beijão. Um abraço. Beijo, tchau. Beijo, tchau. E é isso, galera. Chegamos mais um final de um Ambienta. Se você não se inscreveu, já se inscreva no nosso canal, já assina aí no sininho para você receber as notificações assim que tiver novos episódios.
Esse episódio foi um mix de emoções, foi muito emocionante. Espero que você tenha gostado. Coloque seus comentários, deixe suas dúvidas. Se você tem dúvidas para o Antônio, clica aqui, coloca seus comentários aqui embaixo que eu passo para ele e depois a gente pode conversar mais. A El, que deixou um comentário, ela falou que muito legal, foram muitas informações e meia hora foi, gente. O início foi assim, ó, falei um monte de coisa, falei sobre 3 leis, falei sobre COP, depois a gente pode estender mais essa discussão, principalmente no grupo. Se você não assinou o Ambienta, assine o Ambienta para você já participar do grupo e para você participar da nosso ao vivo. Eu vou fazer essa semana um encontro ao vivo com todos os assinantes para a gente falar mais sobre isso, para a gente discutir mais, para a gente trocar ideias e até escrever um documento, né, escrever uma carta, enfim, né, para a gente conseguir participar civilmente dessas questões. Então, se você não assinou o Ambienta, coloca aí apoia.se/Ambienta, assina a gente, contribui com o nosso canal para eu continuar trazendo essas informações e atualidades para vocês e convidados maravilhosos, como foi o Tonhão hoje, que a gente saiu de meio ambiente macro, a gente foi para o meio ambiente micro, a gente falou de um tudo e foi maravilhoso. Agradeço a participação de vocês. Tem mais comentários? Se tiver, coloque aqui que eu respondo muito em breve. Muito obrigado a todos e a todos que assistiram. Siga a gente no Instagram, gente. Esqueci de falar do Instagram. Siga a gente no Instagram, @ambientapodcast. Às vezes eu coloco lá umas coisas legais. Trago umas trivias, trago umas enquetes, coloco notícias. Então, simbora juntos nessa. Semana que vem tem mais um Ambienta. Espero que todos estejam bem. Apareçam semana que vem também. Um beijo a todos e excelente sábado. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.